Quando o rei Arthur reuniu os melhores homens e mulheres do mundo, os melhores cavaleiros e damas, ele fez contato com o mundo mágico, com o mundo feérico, o mundo das fadas. E esse mundo das fadas presenteava todo ano a Távola Redonda com uma aventura mágica. E essas aventuras são fantásticas porque provam se realmente os cavaleiros e damas da Távola Redonda eram os melhores do mundo como tinham a fama de ser. E uma das mais famosas aventuras da Távola Redonda é a aventura do Cavaleiro Verde. Talvez seja também a história mais adaptada aí para todo tipo de mídia. Quer saber sobre a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde? Fica aí no vídeo. Hoje é dia de cultura e Sir Gawain é um dos cavaleiros mais antigos do ciclo arturiano. Ele aparece desde o Mabinogion e seu nome era Gwalchmai, ou Falcão de Mal em português. Mas faremos muitos vídeos aqui sobre Sir Gawain porque é um dos cavaleiros que mais detém histórias no ciclo arturiano, ou seja, o maior número de histórias. E também é o meu cavaleiro favorito. Então já se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui de tantos outros heróis, como também de Sir Gawain. E no dia de hoje contaremos a sua história mais famosa, que inclusive já foi adaptada em muitos filmes, quadrinhos, livros, entre outros. Inclusive o próprio Tolkien já fez uma adaptação da sua história mais famosa. Encontrado no século XIX, escrito no século XIV por um poeta anônimo, o manuscrito de Sir Gawain o Cavaleiro Verde é um dos principais contos da era medieval. Possui vários ditames morais e ensinamentos das ordens da cavalaria da época. Não podemos deixar de mencionar, é claro, o seu símbolo principal, o Cavaleiro Verde, que segundo vários estudiosos, inclusive o próprio Tolkien, representa os elementos mais profundos da natureza, como por exemplo, a morte. Importante lembrarmos disso para entendermos a moral final da história. A história começa numa noite de Natal, onde todos os cavaleiros e damas do rei Arthur estavam reunidos para a ceia, e então receberam um presente inesperado do mundo mágico. Pela porta da frente entrou um cavaleiro fantástico, de aspecto mágico. Poderíamos dizer facilmente que pertencia ao mundo das fadas e não ao mundo dos homens. De qualquer forma, ele trouxe um desafio para a Távola Redonda. Desafiou os cavaleiros de Arthur a uma tarefa simples: que um cavaleiro cortasse a sua cabeça, para que depois de um ano, o Cavaleiro Verde, caso ficasse vivo, cortasse a cabeça deste cavaleiro. Como não eram imortais, aquele cavaleiro que aceitasse o desafio estaria aceitando também a sua própria morte. Como os cavaleiros hesitaram, o próprio rei começou a se levantar para aceitar a prova, até que o seu sobrinho, Sir Gawain, se voluntariou para a tarefa, deixando o Cavaleiro Verde muito satisfeito, pois alguém com coragem havia aparecido. O Cavaleiro Verde entregou o machado ao jovem Gawain e pediu para que ele cortasse a sua cabeça, cumprindo a tarefa. E assim, Gawain o fez. Cortou a cabeça do Cavaleiro Verde, que rolou até perto da rainha. Isso já seria uma cena surpreendente se não fosse o que veio depois. O corpo do Cavaleiro Verde se levantou, foi até sua cabeça, pegou e a cabeça que estava na mão disse: "Em um ano, Gawain, eu te encontro na Capela Verde. Lá eu cortarei sua cabeça." Como não era imortal como o Cavaleiro Verde, todos estavam preocupados, pois temiam perder seu amado Gawain. De qualquer forma, depois que um ano se passou, chegava o momento de Gawain cumprir sua palavra e ir até a Capela Verde em busca de seu destino. Mas antes que Gawain partisse, o rei Arthur o presenteou com um escudo especial. O escudo possuía o símbolo do pentagrama, que representava as virtudes que Gawain deveria manter durante sua prova, que era amizade, fraternidade, pureza, polidez e piedade, todas unidas pelo laço da fidelidade que representava o pentagrama. Assim, Gawain então estava preparado para partir em sua jornada. Conduzido pelas virtudes do pentagrama, Gawain partiu em direção à Capela Verde, enfrentando diversos desafios, monstros, dragões, entre tantos outros que estavam provando o caminho do nosso herói. Gawain finalmente encontra alguém que sabia onde era a Capela Verde. Era o Sr. Barsilac, que inclusive convidou Gawain a ficar em seu castelo até o dia de encontrar o Cavaleiro Verde. Como ainda faltavam 3 dias até o encontro de Gawain, o Cavaleiro Verde, o Sr. Barsilac fez um desafio a Gawain para que pudessem matar o tempo. O senhor do castelo sairia para caçar todos os dias, e toda vez, tudo o que ele caçasse seria para Gawain, da mesma forma que tudo o que Gawain recebesse no castelo, ele deveria entregar ao Sr. Barsilac.
Apesar de parecer algo simples, mal sabia Gawain que ele estava entrando numa tremenda enrascada, pois no dia seguinte, quando Gawain despertou, estava lá em sua cama a esposa do Sr. Barcilac. De uma forma não tão sutil, ela seduz Gawain, dizendo estar totalmente apaixonada e gostaria de se entregar a ele. E de uma forma muito gentil, Gawain diz que ela já havia elegido um homem melhor que ele, mas que ele se sentia lisonjeado e poderia oferecer a ela os seus mais sinceros votos de cavaleiro como fiel servidor. Ela pede então que Gawain receba dela um beijo, para simbolizar o amor que ela sentia por ele. Ela o beija e então se retira do quarto, deixando Gawain sozinho. Reparem que aqui tem um elemento que vai estar em todas as histórias do Sir Gawain: a sua cortesia, a sua nobreza. Pois, apesar da dama estar seduzindo ele de uma maneira antiética, talvez, ele nunca a julga ou a ofende e faz ela se sentir ainda amada e benquista, apesar de não ser da maneira que ela gostaria, mas ele nunca faz com que ela se sinta menor, apesar dela estar fazendo algo errado. Ele a corrige da maneira mais cortês e nobre possível. Esse é Sir Gawain. De noite, quando o Sr. Barcilac retorna da caça, ele entrega todos os animais caçados a Sir Gawain, como ele havia prometido, e pede então para que Sir Gawain entregue a ele o que havia recebido do castelo, que era nada mais do que o beijo. Ele entrega o beijo a Sir Barcilac, que acha estranho, pergunta de onde vinha aquele beijo. Gawain disse que o combinado era só entregar e não dizer a procedência, e eles então dão boas risadas, e assim acaba aquela noite. No dia seguinte acontece exatamente da mesma forma. A única diferença é que a Lady beija Gawain 2 vezes e de noite ele tem que entregar ao Sr. Barcilac 2 beijos. Só que a sedução da Sra. Barcilac não parou na segunda vez. No terceiro dia, mesmo sabendo que Gawain não cederia a ela o despertou com um beijo, declarando todo o seu amor por Gawain, pedindo para que fugissem juntos e que Gawain abandonasse essa aventura do Cavaleiro Verde, que levaria ele à morte. Ofereceu a ele também um anel, que representava todo o amor que ela sentia por ele. Gawain teve de recusar, dizendo que caso ele pegasse o anel, ele deveria entregar de noite a Sir Barcilac para manter sua palavra, deixando a dama muito desconcertada quando ele recusa o anel. E deixou a dama ainda mais decepcionada quando Gawain disse que, apesar de ser a mais bela dama que ele havia visto, ele não poderia fugir com ela, pois ele tinha uma palavra a cumprir, que ele havia feito no começo da história para com o Cavaleiro Verde. Por isso então, ele deveria se apresentar como havia prometido. Gawain diz estar muito agradecido com a disposição da dama para com ele e também afirma que será para sempre o servidor dela, mas que o compromisso dele naquele momento era com o Cavaleiro Verde, por isso nada poderia tirá-lo do caminho, nem mesmo a mais bela dama que ele havia encontrado. Ela então lhe dá mais um beijo, finalmente, para lhe oferecer então um último presente. Apesar de tentar muitas vezes mudar a decisão de Gawain de ir até o Cavaleiro Verde e morrer, depois que ela percebeu que não poderia fazer isso, ela ofereceu a Gawain uma possibilidade de continuar vivo. Ela ofereceu a ele uma cinta verde mágica. Caso Gawain estivesse vestindo essa cinta verde quando fosse atacado pelo Cavaleiro Verde, Gawain permaneceria vivo. Gawain seria salvo magicamente por esta cinta verde. Enxergando a possibilidade de sobreviver ao desafio do Cavaleiro Verde, Sir Gawain não entrega a fita verde ao Sr. Barcilac como ele havia prometido, ou seja, Sir Gawain entrega somente os 3 beijos que ele havia recebido da sua senhora. Mas a fita verde ele não entrega, ou seja, ele não cumpriu a palavra com o Sr. Barcilac. Quando a dama percebeu que Gawain não tinha entregado a fita verde, ela ficou muito feliz e satisfeita, pois ela sabia que agora Sir Gawain possivelmente ficaria vivo enfrentando o Cavaleiro Verde. E como era a última noite, Gawain se despede do Sr. Barcilac, da sua nova senhora, e vai então em direção ao seu destino final. O Cavaleiro Verde recebe o jovem Gawain com muito entusiasmo e se prepara então para cortar a cabeça do jovem. Quando vai cortar, ele percebe que Gawain estava todo encolhido e diz que não era digno de um cavaleiro ficar com tanto medo na hora da morte. Gawain diz que tem razão e se prepara novamente. Quando vai cortar pela segunda vez, o Cavaleiro Verde diz que agora sim Gawain estava pronto. E quando levanta o machado pela terceira vez e então desce para fazer o corte,
Gawain percebe que sua cabeça não havia sido cortada. Ele ainda estava vivo. E o cavaleiro então explica que, na verdade, o Gawain havia passado na prova e que ele não perderia sua vida. Disse que não cortou a primeira vez, pois Gawain havia entregue os presentes como ele havia prometido. No segundo dia, a mesma coisa. Mas no terceiro, ele não cumpriu sua palavra e por isso ele cortou um pouco o seu pescoço. Apesar disso, o cavaleiro disse que Gawain passou na prova porque não se entregou aos prazeres da vida, apesar de sempre se lembrar que o seu compromisso era com a morte. Gawain tenta devolver a fita verde, mas o cavaleiro pede para que ele fique com ela, para se lembrar sempre que os seus compromissos são com a morte. O Cavaleiro Verde se revela, na verdade, o próprio Sir Barsilac, e diz que sua esposa era, na verdade, Morgana, que havia invocado o ser do mundo mágico para provar a Távola Redonda e o próprio Sir Gawain, e que ele poderia agora voltar feliz para a Távola Redonda, pois apesar de ter mantido o seu amor pela vida, ele havia cumprido o seu compromisso com a morte. Gawain fica imensamente feliz com a sabedoria que ele adquiriu nesta aventura. Ele diz ao Cavaleiro Verde que aquele que ele pensava ser o seu maior inimigo era, na verdade, o seu maior mestre. O Cavaleiro Verde também diz a Sir Gawain que era para ele se preparar, pois Morgana, a fada, voltaria e colocaria outras provas sobre a Távola Redonda e especialmente também sobre Sir Gawain, e que ele estaria preparado. Sir Gawain agradece o seu conselho, agradece tudo o que havia aprendido e então parte de volta para a sagrada Távola Redonda. Quando Sir Gawain relatou o que aconteceu ao rei Arthur de volta a Camelot, ele falou como se tivesse falhado na missão. Pois apesar de ter cumprido tudo que o Cavaleiro Verde havia dito, ele sabia que por algum momento, naquele momento em que ele pegou a fita verde e não entregou para o Sr. Barsilac, para o dono da casa, ele havia falhado consigo mesmo, pois ele havia feito um compromisso com o Cavaleiro Verde, e era um compromisso também de cavaleiro até a morte. Então ele havia falhado, ele havia mentido. Por isso, no seu coração havia algo que doía ainda. Até que o rei Arthur lhe disse: But the honor of the Round Table is intact. Gawain preserved it. He feels his failure because he measures himself against the perfection of the Pentangle. Yet he remains the most perfect of us all. Depois disso, Sir Gawain ficou conhecido entre os Cavaleiros da Távola Redonda e também entre todas as histórias que viriam daí em diante como o Cavaleiro Perfeito. E não só Gawain, como todos os cavaleiros passaram a usar a cinta verde para se lembrarem sempre que o seu dever era com a morte. Ou seja, um cavaleiro não deveria se entregar à vida apesar de amá-la, porque os seus compromissos eram com a morte. E essa foi a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Se você gostou da história, gostou do vídeo, já deixa um like porque isso ajuda bastante o nosso canal e também compartilha o vídeo com aquele amigo que vai adorar a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde e para ele se lembrar que os seus compromissos devem ser levados até a morte. Esse foi o nosso vídeo até aqui e lembrem-se, sempre, assim como Sir Gawain teve que fazer a escolha, todos nós temos, porque ser herói é uma escolha.